Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem-vindo por aqui. Jesus Cristo falou de um tipo de gente que se aproveita do caos e que até fazem o caos para dele poder tirar algum proveito. Mas antes de eu falar sobre isso, de você ouvir o que eu tenho a dizer, curte, comenta e compartilha com pelo menos 5 pessoas. É muitíssimo importante o que eu tenho a dizer a você a respeito deste assunto, o qual está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 28, que diz: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Aonde estiver carne fresca, ali se ajuntarão as águias. Aonde estiver carne apodrecida, ali estarão os urubus. Mas para entendermos o que Jesus falou aqui nestas palavras, é necessário a gente ler os versículos anteriores, do verso 15 até o verso 27. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no terraço não desça para tirar da casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem aqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, dos eleitos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isto a vocês. Portanto, se disserem a vocês: eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem: eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, ou seja, a vinda de Jesus Cristo, a sua segunda vinda. E aí vem o verso: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Mateus capítulo 24, do 15 ao 28. As profecias de Daniel a respeito da tribulação, da grande tribulação, que a nação de Israel passaria, abarca um período de tempo, ali do ano 66 até 136 da nossa era, da era cristã. Esse é o período de tempo o qual Daniel fala dos acontecimentos para com a nação de Israel. Os pré-milenistas jogam esta palavra de Jesus Cristo aqui no Evangelho de Mateus, a qual eu li aqui, e as profecias de Daniel lá para o futuro. Lá para o futuro, para a segunda vinda de Jesus Cristo. E tanto Daniel quanto Jesus Cristo estavam falando dos acontecimentos da nação de Israel, ali naqueles anos entre 66 a 136 da era cristã. Exatamente esse é o tempo do qual se referem tanto Daniel como Jesus Cristo, acontecimentos na nação de Israel, chamado de tribulação gigantesca, enorme. Por isso que Jesus disse: olha, quando vocês virem
aconteceu o abominável da desolação, essa palavra, essa frase, abominável da desolação, significa idolatria horrível aos judeus. Nada mais era horrível, tão absurdamente horrível aos israelitas, do que profanar o templo. E Jesus Cristo diz, olha, quando vocês virem acontecer a profanação do templo em um grau muito grande, saiba que Daniel falou disto. Lá no passado, o profeta Daniel falou disto. Ele falou do lugar santo, da profanação do lugar santo. Então, quem lê o profeta Daniel entenda. Quando Daniel profetizou sobre a profanação do lugar santo, ele profetizou pelo menos a profanação que aconteceria no tempo em que o governo grego, o imperador grego, Antônio Epifânio, em 1070 a.C., construiu um altar dedicado a Zeus, exatamente no lugar do altar dedicado a Deus no templo. Antônio Epifânio, imperador grego, profanou o lugar santo, o altar de Deus, construindo um altar dedicado a Zeus. E o profeta Daniel falou disto, da profanação do lugar santo. Mas Daniel também falou da profanação do lugar santo, se referindo ao templo, que viria a acontecer exatamente no ano 136, quando o imperador romano Públio Hélio Adriano, da dinastia Antônio Pio, profanou o lugar santo, o lugar do templo. O templo havia sido destruído no ano 70 e, até aquele momento, nada havia sido construído no lugar. O imperador romano Públio Hélio Adriano viajou de Roma em uma perseguição ferrenha ao restante dos israelitas que ainda estavam em Israel e alguns morando em Jerusalém, apesar da perseguição. Chegando lá, ele mandou construir um templo dedicado a Júpiter, deus romano, bem no lugar do templo de Salomão, e aquele templo que havia sido reformado por Herodes o Grande. O profeta Daniel, portanto, em sua profecia, estava falando da profanação do lugar santo, tanto se referindo ao altar do templo, quanto ao próprio templo. O altar foi profanado pelos gregos, pelo Império Grego, em 170 a.C., e o templo, pelo menos o lugar do templo, foi dedicado a Júpiter, um deus, digamos assim, um deus da prostituição. Júpiter, um deus em que era adorado por meio da prostituição. A prostituição dedicada a Júpiter. Por isso Daniel chama de a profanação do lugar santo. E Jesus Cristo fala aqui no versículo 15, a abominação, abominável, desolação, ou seja, a idolatria horrorosa que aconteceria com a nação de Israel. Isso Jesus falando, e pelo menos no ano 37, prenunciando o que ia acontecer a partir do ano 66. E no verso 16, Jesus diz, então, os que estiverem na Judéia, vão para o monte. Quem estiver na região da Judéia, não vá para Jerusalém, se escondam nos montes. E o verso 17, quem estiver na cobertura da sua casa, não desce. E o verso 18, quem estiver no campo, não volte para casa. No verso 19, ele diz, coitada das grávidas, das que amamentam, porque com a perseguição, que começaria no ano 66, e a fuga seria muito sofrida para as mulheres grávidas e para as mulheres que tinham as suas crianças, que tinham que carregar no colo e amamentar, e em uma fuga e perseguição era muito sofrido para elas, e Jesus disse, coitada, ai das grávidas, ai das que amamentam. E no versículo 20 ele diz, então orem, para que a fuga de vocês não se dê no inverno nem no sábado. No inverno, porque é muito difícil vocês fugir da perseguição com chuva, crianças, é muito sofrido, o sofrimento é maior.
Orem também para não acontecer no sábado, que Deus tenha misericórdia e não permita que aconteça no inverno e nem no sábado. Assim, facilite a fuga de vocês no sábado, porque eles não podiam fazer nada no sábado, nem mesmo fugir da perseguição, nem no sábado. E o verso 22, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ele disse, se Deus não abreviar esses dias de sofrimento, não sobraria nenhum judeu vivo, nenhum, mas Deus abreviou. A grande tribulação da qual Jesus Cristo se refere aqui, né, fazendo uso da palavra do profeta Daniel, é uma tribulação que viria a começar no ano 66 e se estenderia até o ano 136, aí pelo menos 70 anos de muita tribulação para o povo de Israel. O Senhor Jesus Cristo disse, olha, Deus vai abreviar. E os 70 anos já fora, sim, a abreviação de Deus. Se durasse mais anos, Jesus disse, nenhum judeu ficaria vivo, nenhum israelita ficaria vivo, todos seriam exterminados. Mas Deus abreviou. E muitos escaparam, muitos foram poupados de extermínio, escapados da morte. E no verso de número 23, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Agora sim, Jesus Cristo começa a falar dos aproveitadores, aqueles que se utilizam do caos para tirar proveito. Durante esse tempo de grande tribulação do povo de Deus, da nação de Israel, vão aparecer muitos aproveitadores. Vão aparecer muita gente para se aproveitar do caos, do sofrimento do povo, dizendo que é Cristo. Dizendo que é Cristo. Dizendo que é aquele que soluciona os problemas. Dizendo que é aquele que vai resolver os problemas da nação, o problema do povo. Mas não acredito. Não acredito. Eles vão chegar com a promessa de trazer a solução para a nação. E no versículo 24, Jesus diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas durante esse tempo de grande tribulação na nação de Israel. Eles vão operar grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E o versículo 25 ele diz, vede, eu vos tenho predito. Eu já estou prenunciando e dizendo para vocês antecipadamente. Então, prestem atenção, observem. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Então, quando eles aparecerem, não vão atrás dele. Não acompanhem. Não deem atenção às suas palavras. Porque eles vêm para enganar. Eles vêm para se aproveitar do caos de vocês e tirar alguma vantagem. Jesus falou disso. E, de fato, nesse período, surgiram muitos falsos profetas para enganar o povo de Israel e se aproveitar daquela situação de caos na nação de Israel. Muita gente gananciosa surgiu naqueles dias, se utilizando o nome de Deus, se utilizando o nome da igreja, se utilizando o nome de Cristo para tirar alguma vantagem do povo, para enriquecer. E no verso 27, então, Jesus Cristo diz, a vinda do verdadeiro Cristo vai ser diferente. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Vai ser absolutamente diferente a volta gloriosa do verdadeiro Jesus Cristo, do verdadeiro Cristo. E o verso 28, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Como surgem aproveitadores de plantão e aqueles que fabricam o caos para tirar vantagem. Caos. Tem muita gente que é como águia, tem muita gente que é como urubu, muita gente que é como a águia, a qual Jesus se refere aqui nesse texto, em algumas traduções, ou como o urubu em outras traduções. Se aproveita da carne fresca, se aproveita da carne apodrecida, né? É o caos, a destruição, a mazela, a pobreza, a miséria, o sofrimento, a perseguição.
Tem muita gente que faz isso. O Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor tem misericórdia, e que nós prestemos atenção na vida. Eu estou pregando essas coisas para que a gente aprenda a prestar atenção na vida e saber discernir aqueles que são aproveitadores, aqueles que fabricam caos, aqueles que se utilizam de caos, aqueles que são como águias, que são como abutres, aqueles que se nutrem e tiram vantagem, que se enriquecem do caos. Para eles, resolver o problema não é o caminho. Para eles, manter o caos é o projeto deles. Curte, comenta e compartilha. E a gente se vê no próximo vídeo.